Bom dia. Os crimes virtuais têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil e as punições ainda são desproporcionais ao total de pessoas lesadas ou prejudicadas pelos criminosos. Em Mato Grosso, a Polícia Judiciária Civil criou há cerca de 2 anos uma gerência de combate aos crimes de alta tecnologia. O setor, que apesar de ter aí uma boa média de solução dos crimes na internet, nem sempre corresponde à expectativa das vítimas. A rede mundial de computadores, a internet, está a serviço do bem ou do mal. Em Cuiabá, 5 jovens foram acusados de incitação ao crime. A brincadeira acabou em prisão, após o grupo postar fotos com armas em rede social. Eles foram autuados ainda por formação de quadrilha e posse ilegal de arma de fogo. Entre as postagens, haviam declarações de que eles roubavam e traficavam. Os famosos também usam a internet sem pensar nas consequências. Esta semana, a dupla sertaneja Munhoz e Mariano postou em rede social uma foto posando com arma de fogo e faca. A imagem causou polêmica e revolta entre os fãs. Para o delegado da Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia de Mato Grosso, os 2 casos, os dos jovens e os dos músicos famosos, de fato se caracterizam crime. Em se constatando que aquela arma é uma arma real, não é? E não sendo ela registrada, por exemplo, no caso de um sujeito que está portando a arma, ele comete o crime de porte ilegal de arma de fogo. O sujeito está portando a arma de maneira ilegal, exibindo, e dependendo da conduta, dependendo do que ele registra ali como, do que ele diz ali naquela imagem, também pode responder por crime de apologia ao crime. É comum também na internet postagens sensuais, pornografia caseira. A intimidade de muitos jovens e adolescentes foi exposta. A motivação já tem um perfil traçado. É uma questão comportamental de hoje em dia, entre os jovens principalmente. O fato é que eles não se atentam para a segurança de como armazenar esses registros. Isso acaba, de alguma maneira, vazando, né? E expondo a vida e a intimidade das pessoas. E restando esclarecer que, se tratando de cenas envolvendo pornografia infantil ou juvenil, a pessoa que propala essas informações, esses dados, ou até mesmo armazena, e incorre em crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Criado há menos de 2 anos, a GECAT, a Gerência de Combate a Crimes de Alta Tecnologia, apura crimes de falsificação, fraude e invasão de privacidade similares, todos relacionados à tecnologia. O delegado assegura que 80% dos casos são solucionados, mas nem sempre o resultado é o esperado pela vítima. As penas são brandas demais. A Constituição Federal caminha a passos lentos rumo a uma punição severa. Aprovada em abril de 2013, a Lei 12.737/2012, sobre crimes na internet, alterou o Código Penal para tipificar como infrações várias condutas digitais, principalmente em relação à invasão de computadores. Ficou estabelecido o crime-pena, como invadir dispositivo alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação de segurança, com o fim de obter informações sem autorização, é detenção de 3 meses a 1 ano. E obter conteúdo de comunicações privadas de forma não autorizada aumenta a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E a divulgação de conteúdo roubado de dispositivo informático rende reclusão de 8 meses a 3 anos e 4 meses. Para encontrar os infratores e criminosos que usam a internet, a Polícia Militar em Mato Grosso, através do setor de inteligência, faz rastreamento na rede. Polícia Militar, através do Comando Regional 1, trabalha através do serviço de inteligência. Nós temos uma agência local de inteligência. Ela monitora 24 horas. Nós trabalhamos com informações de outras agências também. Buscamos na rede informações complementares que auxiliem na prevenção de crimes. Em média de 10 a 20 casos de crimes cibernéticos são investigados por mês pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. A maioria dos envolvidos é jovem, justamente pela falta de cuidado com a própria imagem, excesso de exposição e falta de cuidado
com a própria intimidade. E nestes casos é difícil culpar ou punir judicialmente os provedores, já que a maioria fica em outros países que não têm tratados com o Brasil. A prova no que diz respeito à propalação dessas imagens e vídeos, enfim, a maneira como se preserva essa prova é, de certa forma, até fácil. O que ocorre é que essas mesmas provas, elas são muito voláteis, né? E aí, conforme você falou, a rede é livre. E no mesmo momento em que essa prova pode estar disponível agora, daqui a alguns minutos, alguns segundos, ela já não mais está disponível. Não tem como obrigar a determinados provedores de acesso a fornecer essas mesmas imagens que foram propaladas criminosamente. O que acontece normalmente é um pedido à justiça para retirar determinado conteúdo. O importante é o cidadão ficar atento que vai retirar aquele conteúdo daquele determinado provedor, mas muitas vezes esse conteúdo não sai da internet, porque ele pode estar hospedado em outros provedores diferentes. Aí é uma questão já que atravessa várias fronteiras. Aí atravessa várias fronteiras, inclusive fronteiras que você não vai ter mais controle e a justiça não vai ter mais como pedir a retirada desse conteúdo. Este mestre em ciência e computação pela Universidade Federal de Mato Grosso orienta quem se sente desprotegido com a internet, computadores, notebooks e até aparelhos de celular. De acordo com ele, há formas de proteção. É apenas o começo, mas o uso de senhas e criptografia é uma alternativa. Existem softwares que fazem criptografia de conteúdo dentro do disco, né, da pessoa, que embaralha e impede um acesso não autorizado, e as senhas que deixa que o usuário, apenas o dono daquela informação, consiga acessar ela. Bom, a senha é bastante simples, mas e a criptografia? Quem que pode fazer isso para os usuários? O usuário pode contratar um técnico especializado a fazer isso para ele, mas é interessante que ele se eduque e que ele busque esse serviço, que ele aprenda como funciona, né, e ele mesmo fazer isso no seu próprio computador. Não é muito complicado fazer isso hoje em dia.